mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas informações, informes, notícias, noticiosos, comentários, boatos, rumores que ficam ali no entorno da nossa bolsa de valores, às vezes do mercado como um todo. E quando dali nós chegamos a interpretações ajustadas, isso nos ajuda muito nas nossas tomadas de decisão. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2025, agora são aproximadamente 8 horas e 10 minutos da manhã. E nós vamos conversar hoje sobre a Auren, cujas ações, nos últimos tempos, despencaram de uma forma muito forte. E da maneira como as ações estão se apresentando, será que isso se torna uma ocasião ou será que isso é uma arapuca? Ocasião aqui no sentido de oportunidade. Eu vou mostrar alguns detalhes que estão nesse entorno, até para que você, chegando a uma conclusão, tirando uma interpretação ajustada, você talvez possa tomar uma decisão, tanto no caso você sendo acionista da Auren, quanto no caso você estando verificando a possibilidade de ingressar como acionista nessa empresa. Eu vou começar aqui com essa reportagem do petróleo. Aliás, o petróleo tem me surpreendido pela maneira simples com que ele vem abordando essas questões de investimentos. Esse é um site que, se você for ver, ele aborda vários tipos de notícias, tá? Tem desde a política até a parte de economia, tem outras questões lá. Mas nessa parte que nos interessa, que é de investimentos, né, que eu vejo que está até marcado aqui, ele tem falado de uma linguagem bem simples e tem trazido informações que, a meu ver, são relevantes e dando a abordagem que eu entendo que é correta. Eu não estou recomendando, né, que você vá lá e assista ou acompanhe o petróleo, não é nada disso. É só porque, como eu estou reiterando assim, várias vezes informações que vêm do petróleo, me pareceu que seria importante, né, trazer aqui que eu tenho observado e a linguagem, a informação está bem ajustada. Um investidor médio, um investidor como eu, talvez como você, onde nós não queremos ser o ápice do investimento, mas simplesmente ter bons resultados na nossa carteira e para a nossa vida financeira. Então eu achei que está bem ajustado. E assim nessa reportagem é a Fabiola Cunha, e ela é do dia de ontem, dia 13 de fevereiro de 2025. E investidores em alerta. Ações da Auren despencam, tendo os motivos e o que fazer. A incorporação da AS Brasil, a alta alavancagem e o cenário macroeconômico desafiam a empresa. E aqui serão mostrados os riscos e oportunidades para os investidores. Então, a gente vê que vai andar nessa linha a reportagem. Note que, nos últimos meses, as ações da Auren passaram por uma forte desvalorização, preocupando investidores e analistas de mercado, com uma queda de quase 40% nos últimos 12 meses. É uma queda bastante relevante. A empresa, que sempre foi vista como uma opção mais defensiva. Defensiva é isso, são aquelas empresas que estão dentro de um patamar de regularidade e que pagam proventos, ou seja, a gente compra essas ações na expectativa de receber esses dividendos, sabendo que nesse setor, o setor elétrico, normalmente as empresas tendem a ficar mais ou menos no entorno de um valor, não tem grande oscilação. Então é considerado um setor defensivo e também um setor resiliente dentro da nossa economia, por várias razões, mas o mais importante aqui fornece algo que é necessário para a vida das pessoas e sempre vem a conta lá que a pessoa tem que pagar, às vezes até independente de ter usado ou não, porque tem aquelas tarifas mínimas. Mas a empresa está enfrentando desafios financeiros que levantam questionamentos sobre sua estabilidade e futuro. Então você está perguntando, e aí, será que vai ou não vai? E o que causou a queda das ações da Auren? Vários fatores contribuíram para a queda expressiva do valor de mercado da empresa. Entre os principais motivos são estes que eu vou listar aqui abaixo. Estão listados, mas não quer dizer que realmente sejam aqueles mais relevantes, mas pelo menos são aqueles que vêm sendo os mais comentados. O primeiro deles, incorporação da AS Brasil e aumento da alavancagem. Claro, tem um dispêndio de valores para a aquisição da AS Brasil e mais a dívida da AS Brasil, que já era alta, que foi trazida junto. A Auren passou por um grande processo de incorporação da AS Brasil, a gente mostrou aqui no canal, tem passo a passo de tudo o que aconteceu, tornando-se uma empresa maior e mais robusta. No entanto, essa fusão trouxe consigo um alto nível de endividamento. Estimativas apontam que a alavancagem, ou seja, a relação da dívida sobre o EBITDA da empresa, já está próximo de 5 vezes o EBITDA. Lembrando que o EBITDA é o lucro antes dos juros, dos impostos, das depreciações e das amortizações, nessa ordem. Então, os juros, por que é juros ali? Em primeiro, impostos são os impostos que o governo cobra. Juros é porque é o pagamento da dívida. O que acontece aqui é o seguinte, por que está dizendo que é 5 vezes e isso é preocupante? Porque se você utilizar o EBITDA, ou seja, o lucro antes dos juros, impostos, das depreciações e amortizações, se você usar isso aí tudo para pagar, só para pagar as dívidas, e esse é o EBITDA anual, então você levaria 5 anos, por isso que é 5 vezes, para pagar toda a sua dívida. Normalmente, esses 5 vezes está acima do mercado. O mercado fica ali em torno de 2, 2,5. Já começam a reclamar quando está 3, quando chega em 4, sempre tem gritaria. Imagina com 5. Por isso que está falando
que esse é um fator preocupante. Um número preocupante para um setor tradicionalmente mais estável como o de energia. Empresas muito alavancadas possuem uma carga maior de dívidas, o que pode impactar negativamente na sua rentabilidade e capacidade, que é a parte que nos interessa aqui, ó, de distribuir dividendos. Porque imagina, se usar isso para pagar as dívidas, evidentemente que vai deixar de pagar os dividendos. Além disso, olha só, com a Selic em alta, o custo da dívida também se torna um problema preocupante, porque daí os juros a serem pagos, claro, eles se tornam maiores. O segundo aspecto tem a ver com o final do primeiro aspecto. Então por isso que eu disse, talvez não seja um 3, talvez até seja um, o problema seja um só. No 2 aqui, ó, cenário macroeconômico e aumento da taxa Selic. A política monetária do Brasil também tem impactado diretamente as finanças da Auri. O aumento da taxa Selic para 13,75, com possibilidade de chegar em junho agora em 15,25, não sei se está errado, é 13,25, né? Não é 13,75. Eles colocaram, tá, 13,25, podendo chegar a 15,25% em junho, com previsão, né, então, desses novos aumentos, torna os financiamentos mais caros, elevando ainda mais o custo da dívida da empresa. Inclusive, né, podendo, naquela relação dívida-EBITDA, ficar até um número maior, quem sabe. Talvez não. A gente vai ver agora quando aparecer os resultados do quarto trimestre de 2024. Além disso, investidores buscam alternativas mais seguras e rentáveis na renda fixa, reduzindo a atividade de ações de empresas endividadas. Mas também buscam outras empresas que não estão tão endividadas. Então eles começam a pular fora da Auri e saltam para outras empresas. Por isso que, claro, né, ela vem reduzindo o seu preço no mercado. 3. A reavaliação da incorporação. Foi um bom negócio? Eu não sei se isso aqui chega a ser um motivo, mas, bom, muitos analistas e investidores começam a questionar se a incorporação da S Brasil foi realmente benéfica para os acionistas da Auri. O endividamento elevado, aliado à queda das ações, sugere que a empresa pode ter pago caro demais pela expansão. Há preocupações sobre o tempo necessário para a alavancagem começar a cair e a rentabilidade esperada realmente começar a se concretizar. E é verdade isso aqui. Então, se o sujeito tem desconfiança, claro, né, ele vai deixar de possuir aquela ação. O investidor se torna desinteressado por ela. E o que esperar nos próximos meses? Bom, diante desse cenário, alguns fatores devem ser observados. Primeiro, né, a busca pela redução da alavancagem. Se a empresa conseguir diminuir seu endividamento e melhorar a sua geração de caixa, pode retomar a confiança do mercado. Concordo. Política de dividendos. Com a dívida elevada, os dividendos tendem a ser reduzidos no curto prazo. Também é verdade, isso claro que também desestimula o investidor. E perspectiva de longo prazo. Apesar dos desafios imediatos, a Auren pode se consolidar como uma grande empresa de energia, mas exige paciência e tolerância ao risco. Eu não sei se exige tolerância ao risco, eu acredito que paciência com certeza, mas é que quando ele fala em risco, ele está dizendo o seguinte, é quem está apostando numa valorização, na verdade. Porque se reduzir o endividamento e ela começar a ter o caixa, ela volta a pagar os proventos, então você pode estar comprando uma ação, por exemplo, que vai uma ação com um preço interessante em função do provento que ela pode vir a pagar no futuro. E aí, será que vale a pena investir na Auren agora? Bom, a leitura deles é o seguinte, né? Para quem busca estabilidade, bons dividendos, o momento pode não ser ideal. Eu também concordo, se você está atrás dos dividendos, não sei se é a boa hora. Existem opções que são mais interessantes, mais seguras no setor elétrico, estão pagando os dividendos. Está aí a Taesa, está aí a ISA Energia, né? Mas elas são do setor de transmissão. O setor de geração, talvez aí, a Copel, quem sabe. Por outro lado, investidores dispostos a assumir riscos podem enxergar uma oportunidade. Eu não sei se é questão de assumir risco, mas eu diria que aqueles que têm um pouco mais de paciência, depois lá no futuro o retorno pode ser melhor em função do preço que estão pagando atualmente pela ação. A situação da Auren é complexa. O potencial de crescimento da empresa, a longo prazo, pode atrair investidores mais arrojados. Lá atrás, ainda quando começou esse processo de combinação de negócios da Auren com a AS Brasil, veja, a gente olhou para a AS Brasil, olhou para a Auren, e lá no final das contas nós fizemos uma combinação. Então nós temos uma expectativa. Agora, quando for lançado, dia 24, é a teleconferência de apresentação dos resultados. Aliás, é a divulgação do resultado, eu acho que provavelmente a teleconferência seja no dia 25. Mas já nos primeiros resultados nós já vamos ver se tem algum sentido isso que nós fizemos. Porque nós juntamos as duas e chegamos a uma conclusão aqui, por exemplo, o patrimônio líquido vai ficar aqui em torno de 13,6 bilhões, foi a nossa estimativa, talvez uma receita líquida para 2024, um pouco mais de 9 bilhões, e quem sabe um lucro líquido de 1,4 bilhões. Não sei, né? Foi o que a gente viu diante do cruzamento das demonstrações de resultados das duas empresas. Foi o que nos deu. Os dividendos que foram pagos em 2024 foram de aproximadamente 40 centavos, um payout aqui de 30%. Se isso tudo se confirmar, nós estamos falando de um valor patrimonial por ação
de R$ 13,05. Lembrando aqui que o número de ações ele cresceu pouco, ela era de 1 bilhão de ações, ficou 1 bilhão e 45 milhões de ações, isso aqui já está confirmado. Então, se investiu bastante e se cresceu pouco no número de ações. Né? O que quer dizer isso aí? É uma coisa interessante. Que os resultados da Auren vão ser divididos agora com praticamente o mesmo número de acionistas que tinha anteriormente, ou seja, não vai variar muito. O preço da ação, quando fechou 2024, foi de R$ 8,77. Hoje o preço da ação está R$ 8,30 e nós compramos essa ação a R$ 7,50, se eu não estou enganado. Veja que a relação aqui, ó, PVPA, o preço da ação dividido pelo valor patrimonial para a ação, 0,67. Uma ação que pode estar sendo comprada em função do valor patrimonial com 33% de desconto. Porém, aqui, ó, se pagar isso, o dividendo fica aqui, ó, na casa dos 4,5%, está muito longe dos 6% que nós procuramos. E ao que tudo indica, a Auren deve continuar aí pagando esses 40 centavos, 50 centavos, enquanto procura reduzir o seu endividamento. Então, significa que esse é o valor a ser pago. Portanto, vai se tornar menos atraente, mas à medida que esses proventos começam a aparecer, começa a reduzir o endividamento, eu acredito que a ação deva voltar para um patamar interessante. Isso não quer dizer que ela vai explodir, eu não consigo enxergar isso também. Mas trabalho aí na casa dos R$ 12,50, R$ 13, eu acho que é o preço onde ela deve se estabilizar, pelo menos na minha visão. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre meu grande abraço.